Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao canal do Justificação pela Fé. Nós estamos chegando no final da série Justificação no livro do profeta Jonas. Essa é a última mensagem, né? Nós chegamos agora no capítulo 4. Vamos meditar aqui do Jonas capítulo 4, do verso 4 ao verso 11, tá? Esse texto aqui é muito importante porque em meio a tantas injustiças no mundo, tem pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Outras acreditam que fazem justiça social porque estão sendo usadas por Deus. Afinal de contas, como saber se a nossa justiça que estamos praticando vem de Deus ou não? É por isso que eu te convido nesta hora a ouvir com fé a palavra de Deus em Jonas capítulo 4, verso de 4 a 11. Ouça aqui a palavra do Senhor. Diz assim: O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim melhor é morrer que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: Tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Pai, eu te peço nessa hora que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que possamos sair daqui cheios do teu evangelho para a glória do teu nome somente. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Queridos, nesse trecho final, Deus nos ensina algo muito importante que espero que Jonas tenha aprendido. Eu até acredito que ele tenha aprendido, mas as escrituras não falam nada sobre isso. Mas a palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 1, verso 20, que a ira humana não consegue produzir a justiça que vem de Deus. Jonas estava com muita ira. Ele queria que a cidade de Nínive fosse destruída. Ele queria o fim dos seus inimigos. Ele queria a morte daqueles que são seus inimigos. Achando que se eles morressem, eles estariam fazendo a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus não vem da nossa ira. Às vezes a gente acha que a nossa ira é fruto da justiça de Deus. Às vezes a gente acha que, por nós estarmos irados com algo injusto, nós temos justificativas para fazer o que bem acharmos melhor, tá? Mas não é assim. A ira humana, ela é diferente da ira de Deus. A ira humana é corrompida pelo pecado. Por isso que Deus fala para nós: irai-vos, mas não pequeis, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus, mas produz pecado.
Tá? Diferente da ira de Deus, que é santa e justa. A ira de Deus jamais vai produzir pecado, porque em Deus não há pecado e não há mal algum. Deus é santo, sempre foi santo e sempre será santo e perfeito. Então Deus começou a dar um exemplo aqui para Jonas. Jonas ficou irado com Nínive, tá? Ele até sentou ali para esperar para ver o que ia acontecer. E viu que Nínive não foi destruída. Aquela geração não foi destruída porque aquela geração se arrependeu através da pregação da palavra de Deus. E Jonas sabia que a palavra de Deus tem esse poder de converter, de salvar. Mas ele obedeceu a Deus e foi lá e pregou o evangelho para aquele povo. Então, o que Deus fez depois? Deus plantou uma planta para dar sombra ali para Jonas, porque Jonas ficou debaixo do sol esperando para ver se Nínive ia ser salvo ou não. Então Deus, além de ter tido compaixão com Nínive, teve compaixão com Jonas. Colocou uma planta que deu sombra para ele, a planta cresceu de maneira sobrenatural, plantou num dia e cresceu, é coisa que é de Deus, é sobrenatural, mostrando que o crescimento quem dá é Deus e não o ser humano. E logo depois ele colocou uma lagarta para matar a planta. Então a planta morreu e o sol veio. E Jonas teve a mesma atitude que teve com Nínive. Quando Jonas sabia que Nínive ia ser salva, ele disse que ele preferia morrer do que ver os seus inimigos salvos. E agora, debaixo daquele sol, ele ficou muito chateado, não por causa de Nínive, mas por causa da planta. Uma planta que ele não ajudou a plantar e nem ajudou a crescer. Ele não fez nada por aquela planta. E aquela planta deu sombra para ele, deu momentos muito bons de refrigério. Foi uma compaixão de Deus ali para Jonas. E ele ficou com raiva, porque ele queria a planta salva. Aí está o ponto, meus irmãos. Quando a nossa justiça, a diferença entre a nossa justiça e a justiça de Deus, uma das diferenças é que a nossa justiça geralmente, aliás, quase sempre é egoísta. Jonas ficou com raiva da planta ter morrido porque ele estava usufruindo da sombra e ficou com vontade de morrer. Mas ele não teve a mesma compaixão de Nínive, porque esse Nínive, sendo salva, como foi salva, não trouxe nenhum benefício pessoal para Jonas. O único benefício pessoal que Jonas queria era a satisfação da morte dos seus inimigos. E como ele não teve isso, ele ficou com raiva. Mas já da planta, não. A planta, ele ficou com raiva porque ele estava dando ali um benefício pessoal. Então, Deus pergunta para ele, ora, o Senhor disse no verso 10, tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive? Ora, uma planta que morreu e nasceu e morreu no dia seguinte. Ele teve compaixão, ele não teve nem tempo de se aproximar da planta. Ele não teve nem tempo de cultivar um relacionamento ali com aquela planta. E ele teve compaixão. E Deus, que conhece o coração de cada um de nós, Deus sabe onde os seus eleitos estão espalhados. E ele relata que haviam ali 120 mil pessoas que não sabiam a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Pessoas que ainda não tinham nem consciência e nem condições de conhecer a Deus. Deus tem os seus propósitos, tá?
Há muitas discussões que esses 120 mil aqui seriam crianças, bebês, que ainda não tinham ouvido, não podiam ainda ouvir falar do Evangelho. Bem, independente disso ou não, Deus está falando o seguinte, que haviam 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E que por esse motivo, ele teve compaixão ali. E teve compaixão de muito gado que tinha ali. Queridos, a justiça de Deus, ela traz misericórdia, traz compaixão. A justiça que vem do homem é uma justiça que produz satisfação pessoal. Então, uma das diferenças entre a justiça de Deus e a justiça dos homens é a satisfação pessoal. Então, muita gente que tenta resolver as suas situações através da sua justiça própria, na verdade está interessado em ter uma satisfação pessoal, uma satisfação egoísta, e não necessariamente para ajudar os outros. Então, Deus conhece o nosso coração, Deus conhecia o coração de Jonas e Ele conhece o meu e o teu coração. Por isso que Deus sabe que sem Cristo Jesus, eu e você não podemos ser salvos. Então, Ele nos amou de tal maneira que enviou a sua justiça, o seu Cristo, o seu Filho, para morrer na cruz no meu e no teu lugar. A morte que eu e você merecíamos, Jesus morreu em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação, ou seja, todo aquele que crê em Cristo e no seu sacrifício realizado em nosso lugar, esse recebeu a fé que salva e a fé que justifica. Pela fé justificadora recebida diretamente do Espírito Santo, que habita naqueles que nasceram de novo, recebemos a justiça de Cristo Jesus. Então, através dessa justiça, nós somos feitos filhos de Deus. E então somos capazes, pela fé em Cristo Jesus, de praticar a justiça que vem de Deus, a justiça de Cristo Jesus. E essa justiça nos constrange a fazer o bem para os outros, não por satisfação pessoal em primeiro lugar, mas para a glória de Deus, porque é o que o Evangelho manda fazer. Ide e pregai o Evangelho. Ide e levai a salvação aos homens, e todo aquele que se arrepender e crer será salvo. Então aqui eu quero deixar pelo menos 3 aplicações. A primeira delas, pela fé em Cristo Jesus, somos capazes de viver a justiça de Cristo de acordo com o Evangelho e não de acordo com o que a gente pensa ou aquilo que a gente acha. Se você crê no Evangelho de Cristo Jesus, é necessário obedecer à palavra de Deus e vivê-la, independente se a palavra de Deus for contrário à nossa profissão, ao nosso estilo de vida, à nossa escolha de gênero, porque a palavra de Deus é certa e eficaz. Ela é a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está mandando nós abandonarmos os nossos pecados e deixarmos de odiar os nossos inimigos para ter compaixão deles, precisamos fazer isso. Segunda aplicação, pela fé em Cristo Jesus, a justiça de Deus foi colocada em nós, a justiça de Cristo, a justiça que vem de Deus. E por isso nós fomos adotados como filhos deles para todo sempre. Somos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo somente. Então temos uma nova identidade, identidade de filhos de Deus, para vivermos como filhos de Deus e não para vivermos do jeito que a gente quer. Aqueles que têm a justiça de Cristo em si jamais podem concordar em viver do jeito que querem, se não for pela palavra de Deus. Temos a liberdade para vivermos como filhos de Deus e não mais como filhos da ira ou filhos daqueles que são dominados pelo pecado, aqueles que não conhecem Jesus Cristo.
Então temos que ter uma vida santa pela fé em Cristo Jesus. E a terceira e última aplicação é que pela fé em Cristo Jesus temos a redenção pelo sangue de Cristo. Fomos resgatados da condenação que merecíamos e por isso temos condições, forças e poder do Espírito Santo de Deus para dizer não aos nossos pecados e sim para o Evangelho de Cristo Jesus. Então, que Deus te abençoe e que eu e você possamos cada vez mais viver o Evangelho de Cristo Jesus. E se você ainda não conhece Cristo, não perca mais tempo, porque Cristo está voltando e quando Ele voltar, Ele vai levar para si aqueles que têm fé nele. Então arrependa-se dos seus pecados, deixe de odiar os seus inimigos e passe a ter compaixão deles. Isso não é fácil, por isso que isso só é possível pela fé em Cristo Jesus. Faça isso hoje, faça isso agora. Então você será justificado pela fé, será aceito como filho de Deus e viverá com Deus para todos sempre. Amém? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá um like, tá? E até a próxima série. Agora vamos para uma série nova que vamos falar da doutrina da justificação pela fé em um livro do Novo Testamento. É sempre assim, um livro no Novo, um livro no Velho Testamento, e assim vai para mostrar que a doutrina da justificação pela fé é encontrada em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Deus te abençoe, em nome de Jesus.